Bom dia a todos. Estamos de volta a mais uma aula de gestão educacional. E hoje a gente está aqui no estúdio com o professor Leonardo Rocha, que vai Bom dia, pessoal. Bom dia, participar bom junto dia. com a gente. Peço a vocês que interajam bastante aqui no chat, que a gente tem aqui umas questões bem direcionadas aí à nossa prática, à nossa realidade. A gente quer realmente socializar essas experiências que você tem para que a gente possa engrandecer aí nosso conhecimento. Gestão escolar, gestão educacional, né, nossa disciplina que está diretamente no nosso cotidiano. Então, se a gente pode participar, se a gente tem mecanismos para isso, aí a gente precisa socializar de que forma acontece nas outras escolas. Tem escola que funciona muito bem a gestão democrática, tem outras que não. Então, a gente precisa entender como se dá esse processo de funcionamento ou não funcionamento para que a gente possa realmente intervir. Então, nas nossas atividades, a gente tem umas questões interativas, o professor Leonardo já tem algumas respostas. Nós temos algumas respostas aqui, o pessoal está começando a participar, entrou a Ivaneide agora de Alta Floresta, pedi para a Ivaneide provocar o pessoal para participar também, mandar algumas respostas para a gente apresentar. Ok, a gente vai estimular o debate, porque realmente é um cotidiano que todo mundo aí está vivenciando, né, e a gente precisa aí engrandecer esse debate. Vamos lá. Na primeira questão, a gente pediu que cite alguns avanços adquiridos para a educação na Constituição de 1988 e a LDB, né, a 9.934. O primeiro avanço foi a composição dos níveis de ensino na educação básica e superior. Outro avanço foi a descentralização, que foi a municipalização e escolarização. A gente descentralizou esse poder do governo federal. Definição dos princípios da gestão democrática. A gente realmente agora sistematizou quais são esses princípios, como deve acontecer essa gestão democrática da escola. A ampliação da obrigatoriedade e universalização da educação de 4 a 17 anos. Então, vejam que agora é obrigatório, nessa idade, a gente tem que estar, o governo, o município tem que oferecer essa educação de 4 a 17 anos. Políticas de inclusão, novos marcos de financiamento, vou marcar aqui que realmente a gente teve um diferencial, entre outros. Então, lembrem a questão do processo de inclusão. A gente tem aí na nossa Constituição, na LDB, os alunos com deficiência, os alunos que têm realmente alguma deficiência de aprendizagem, de locomoção, né? Então foram incluídos dentro das escolas, né, através de leis. Isso gera muitos debates, né, porque muitas escolas não se adequaram a essa nova realidade, a essa nova proposta da Constituição, né? Gera muito debate da questão da funcionalidade, né, dessa lei. Então, isso serve para a gente engrandecer também nosso debate. Você pode fazer colocações, qual a dificuldade que a sua escola enfrenta em relação a essa definição que está dentro da Constituição e dentro da LDB. Você enfrenta algum problema nesse sentido? Né? Quais as dificuldades em relação às novas propostas que vieram com a LDB? A questão da obrigatoriedade do ensino de 4 a 17 anos, a questão da obrigatoriedade de você ter alunos incluídos, né, dentro da sua escola. Então, coloque aí para a gente ampliar nosso debate. Na questão 2, comente a importância do princípio da gestão democrática a seguir. Tem uma afirmação: participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola. A gente está falando aqui de participação no projeto político, do PPP. Como se dá essa participação? Tem tudo a ver com gestão democrática. O que o polo do centro, professor Leonardo, o que os polos colocaram em relação a essa questão? Nós temos aqui, professor André, a contribuição do Josué aí do Polo Centro de Porto Velho, que a tutora Ana Paula postou para a gente. Nós temos também a contribuição do Polo de Espigão, né? Então, eu vou ler as duas questões e a gente debate elas, tá? Então, primeiro, a tutora Ana Paula posta aí a contribuição do Josué, que diz o seguinte: os professores e os técnicos educacionais têm liberdade de expressar suas ideias,
seus pensamentos, daí criando um projeto político-pedagógico mais consistente. Isso é a fala do Josué aí do Polo Centro de Porto Velho. E a professora, a tutora Renata, ela posta aqui com relação à contribuição do Polo de Espigão, ela diz o seguinte: a elaboração coletiva do projeto político-pedagógico é o que há de mais demonstrativo de gestão democrática, porém, essa participação não se resume aos profissionais da educação, mas a toda a comunidade escolar. Essas são as contribuições que nós temos. Esse é o ideal do projeto político-pedagógico, é o ideal da construção, né? A gente está falando aqui do que deve ser, de como deve acontecer. É o que a gente está aqui como proposta. E eu gostaria que os polos colocassem as dificuldades também, o que realmente entrava, o que realmente prejudica. Podem colocar, se realmente a proposta é essa, mas na minha escola, a gente não vai citar aqui a escola, né, professor Leonardo? A gente não vai citar aqui, a gente quer realmente que você coloque enquanto profissional qual a dificuldade que você tem na construção, na execução desse projeto tão importante para a escola. Tem mais contribuição? Por hora não, da questão de número 2 é isso. Na questão número 3, sabemos que a realidade de muitas escolas é possuir apenas uma autonomia reduzida à administração dos recursos financeiros, sem considerar outros fatores primordiais de uma gestão democrática. Na sua opinião, que é a que mais nos interessa, por que isso ocorre? Porque as escolas hoje estão reduzindo a administração a apenas administrar os recursos federais. O gestor, o diretor, ele está ali para conduzir uma verba que vem do governo federal e fazer compras, colocar os recursos para comprar, fazer realmente só compra e não considerando os aspectos pessoais, os aspectos de administrar os recursos humanos, elaborar projetos, reunir o grupo, né, poder engrandecer a sua gestão com a participação da comunidade, poder gerenciar tudo o que acontece, não só o financeiro pedagógico. Às vezes o diretor senta na cadeira e apenas conduz compras de merenda, compra de materiais. Por que na sua escola, ou em outras escolas isso ocorre? Por que o diretor tem na mente que ele está ali apenas para gerenciar recursos financeiros? Por que ele não avançou? Qual a sua opinião? A gente quer ver a contribuição das escolas. Nós temos aqui... Dos polos. E aí eu começo trazendo a fala da tutora Elzimar de Ouro Preto, que ela diz assim: hoje o debate foi caloroso no nosso polo, né? Que bom, que bom. Essa é a intenção. A gente quer realmente, como eu falei no início, engrandecer, porque é isso a gente pode, no cotidiano de outras escolas, a gente pode ter outras ideias para melhorar o nosso, né? Isso. Então ela traz assim, eu vou trazer essa questão, professora Andréia, e uma aqui do Polo de Porto Velho também, que a tutora Ana Paula postou. Vamos lá. Elzimar colocou pra gente aqui do Polo de Ouro Preto. Porque na escola existe uma ideia que só tem valor o professor. E isso é interessante, exatamente. Né? Não são levados em consideração o princípio de que todos são educadores. Existe uma discriminação, não só por parte dos funcionários da escola, como também da comunidade. Não sabem ou ignoram que a gestão democrática diz que todos somos educadores, independente da função que exercemos. Isso foi a contribuição da aluna Simone do Polo de Ouro Preto. Vou dar fazer uma pausa. Ela disse o seguinte: existe uma discriminação, que só quem é educador é o professor. As pessoas que não são docentes estão sendo deixadas de lado. Mas por que isso ocorre? Nós temos um gestor, nós temos um líder que está à frente dessa administração de recursos, de pessoas, de recursos não só financeiros, mas de pessoas. Se ele consegue colocar toda a equipe para olhar a todos de uma forma única, ele com certeza essa imagem vai melhorar. Não só dentro da escola, mas fora da escola. Então é muito importante que o gestor tenha essa visão, que não é só o professor que é o educador, mas toda a equipe. Então essa visão de equipe que é necessária, essa visão de equipe do gestor é primordial para que realmente a gestão democrática aconteça. Eu quero fazer uma correção, professora. Quem disse foi a Simone daqui do Polo de Porto Velho Centro. Eu confundi com Ouro Preto. Certo. A Elzimar diz assim, é necessário convidar e ouvir a todos os funcionários e representantes da comunidade. É isso que ela traz pra gente aqui
com relação a esse debate da questão de número 3. Certo. Tá Vamos usar como exemplo a organização de uma festa folclórica, de uma festa junina. Às vezes, o gestor, a primeira coisa que ele chama são os professores, a orientadora, o supervisor, talvez o secretário, não para participar das decisões, apenas para redigir a ata. E o secretário fica ali redigindo a ata e não participa das decisões, apesar dele fazer parte tanto quanto os professores. São tomadas decisões em relação a esse evento e as pessoas que também devem e podem colaborar muito são deixadas de lado. Quando são passadas essas decisões, já são tomadas, né, já são redigidas em ata e as pessoas não conseguem se envolver. Aí vem aquela reclamação. Poxa, a gente não teve o envolvimento do pessoal da cozinha, a gente não teve o envolvimento do pessoal da limpeza e a gente sabe que isso ocorre por quê? Porque na hora da tomada de decisões eles não foram chamados. As pessoas não se envolvem porque elas não participam do que é primordial, que são as decisões, que são a tomada de ideias, a sistematização daquilo que você quer. Então, se você não é chamado para participar de decisão, infelizmente, você não consegue se envolver, você não se sente parte. Então, é função primordial que o líder tenha essa postura de envolver a todos. O professor Leonardo tem mais contribuição? Por hora não, professora. A questão 4. Cite de acordo com sua realidade. Novamente, a gente tem falado aqui, sempre na realidade, sempre que a gente está tendo contato, as principais dificuldades para a composição de um conselho escolar. Participativo e atuante. Conselho escolar, um órgão fundamental dentro da escola. E é onde a gente consegue, de forma sistematizada, envolver os atores que fazem parte desse sistema educacional. Pais, alunos, os funcionários, professores, o diretor, a equipe técnica, todo mundo, eles fazem ali de forma sistematizada. É claro que todos têm que participar, mas o colegiado ele tem essa função deliberativa. Então, a gente tem umas dificuldades para compor. Como eu já falei nas aulas anteriores, tem uma chamada para participar, mas muitas vezes o funcionário se sente tímido para fazer parte desse colegiado e acaba se eximindo dessa participação tão importante. A gente tem contribuição? Temos, da 4 nós temos muitas contribuições. Que bom. Então eu vou por ordem aqui, professora, para poder me organizar. Vamos lá. Tutora Ana Paula do Polo Centro de Porto Velho, ela me traz 3 respostas, tá? A primeira do Carlos e Maria Sinai diz o seguinte: como escola do campo, conscientizar os pais para participar e programar o tempo e horário de vida, seus trabalhos, que começam de madrugada e a escola fica distante dos seus sítios. Por isso, essa é uma dificuldade que o Carlos e a Maria Sinai trazem aí, né? A questão de número 4, ainda do Polo de Porto Velho Centro, diz o seguinte, contribuição do Josué. Primeiro, a ausência da comunidade para tal. Segundo, não se pode ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma contribuição do Josué. E a questão de número 4, final do Polo Centro de Porto Velho, diz o seguinte, contribuição da Simone. A principal dificuldade é que o conselho escolar só é uma questão de documento. Em minha escola faz muito tempo que o conselho não se reúne, uma vez que todas as decisões estão centralizadas nas mãos da direção escolar. E nós, por nossa vez, nos acomodamos, é o que diz aí a aluna Simone aqui do Polo de Porto Velho Centro, tá? Vejam bem, quando a gente discute a importância do projeto político-pedagógico, dentro do projeto político-pedagógico tem um item que fala-se caracterização da comunidade. Você vai conhecer a sua comunidade, você vai definir se ela é evangélica, se ela é rural, se ela é urbana, você vai relatar ali para poder desenhar o seu projeto dentro das características daquela comunidade. Se eu tenho uma comunidade, em sua maioria rural,
eu tenho que saber os horários que eu possa envolver mais pessoas, onde essa comunidade ela está mais presente, em que setor. Quem sabe eu até posso me dirigir, eu posso chegar, fazer o convite de forma, né, pessoalmente, para que essa comunidade participe. Falar da importância desse conselho dentro da escola. Como foi citado aí, professor Leonardo, a gente realmente se acomoda. A gente se acomoda por quê? Porque quando a gente precisa participar de reuniões, a gente precisa ouvir, a gente precisa organizar nossas ideias para a gente expor. Então, se a gente se exime dessa participação, se a gente se exclui, a gente está deixando nas mãos do diretor e, claro, ele vai centralizar todas as decisões. Aí o que acontece? A gente reclama, né, professor Leonardo? A gente reclama que o diretor tomou uma decisão que não foi certa, mas a gente, na hora da participação, a gente não se nega a participar. Né? Então é importante que a gente tenha essa consciência, porque a gestão democrática ela não acontece de uma forma só no papel. A gente tem que fazer que aconteça na prática, que é difícil. Hoje é difícil você ter essa consciência de que participação é no dia a dia. Você não pode ali, aqui na minha escola vai acontecer gestão democrática, porque a Constituição determinou isso, a LDB determinou isso. A gente precisa construir esse processo no dia a dia. E só pode ser construído se eu, como funcionário, tiver essa consciência. Quando eu for convidada a participar do conselho, eu tenho que ter bem claro que a minha participação, ela é fundamental, é peça-chave. Verdade. Tem mais contribuição, professora? Temos sim, professora. Vamos lá. Espigão do Oeste, a tutora Renata apresenta para a gente aqui, a questão de número 4 diz o seguinte, acho que foi o Givaldo que colocou, né? Percebo que a maior dificuldade na composição do conselho escolar se dá devido à dificuldade que as pessoas ainda têm de se desprenderem de sua zona de conforto e se doarem ao trabalho, né? Voluntário, pois a cultura de trabalho somente por dinheiro impera. Isso é a contribuição muito bacana, muito apropriada do Givaldo aí, do Polo de Espigão. A gente tem consciência de que se o conselho escolar, você não é obrigado a participar. É um convite que é feito a você e você faz parte do conselho para melhorar as ações dentro da escola, tornar a escola mais participativa. Se eu não sou obrigado, as pessoas realmente têm essa ideia. Para que eu vou dar o meu tempo para aquele colegiado, para aquele órgão, se eu não sou obrigado, eu não vou, digamos, entre aspas, ganhar. Mas a gente vai ganhar muito, a gente ganha muito se eu estou ali participando do que a escola vai deliberar, se eu estou participando de uma compra, claro que o conselho não fala só de questões pedagógicas, fala de questões financeiras. O próprio processo de eleição de direção, ele ocorre devido à organização do conselho. Então, às vezes, fala assim, mas por que foi organizado dessa forma? Por que não foi deliberado isso? Mas eu estou ali me excluindo da participação, que eu falo novamente, fundamental. Então, a consciência tem que ser construída. Temos mais. Mas vamos colocar, porque é importante que as pessoas tragam da sua realidade. Resposta postada pela tutora Ivaneide de Alta Floresta aí. Diz o seguinte: muitas pessoas não querem participar ou assumir um conselho escolar porque pensam que acarretará muito trabalho, ocupando muito seu tempo e muita responsabilidade. E também tem medo de comprometer seu CPF. Isso aí é um contraponto que a tutora Ivaneide posta pra gente aí. Certo. A gente faz assinaturas, a gente preenchimento de cheques, a gente tem ali pessoas determinadas para fazer isso. E realmente as pessoas acreditam que se eu vou ali doar meu tempo, eu não vou ganhar nada, entre aspas, com isso, e eu posso comprometer o meu CPF. Mas eu estou dentro de uma escola, eu estou dentro de um sistema que eu tenho que participar. Eu tenho que colaborar de alguma forma. Eu posso não estar ali disposto a trabalhar no financeiro, mas eu posso trabalhar no setor que é mais amplo. Eu posso colaborar de alguma forma, eu posso participar das reuniões. Essa consciência, essas questões práticas, você pode definir de outra forma. A gente não pode usar como desculpa o comprometimento do CPF, a falta de tempo para tirar o seu dever fundamental, que é a participação da gerência da escola. E aí eu acho que é interessante também a gente salientar, professora Andréia, que a questão do comprometimento do CPF, quando a gente fala aí
da doação do seu tempo como um trabalho voluntário, que acaba não sendo voluntário, tão voluntário assim, porque você vai ter isso como retorno, retornando para você, claro, de alguma forma, certeza. seja com seu filho, com o seu sobrinho, isso na dimensão do espaço escolar, quando a gente fala de espaço escolar. Eu me reporto às aulas que nós já demos aqui também, que fala sobre o envolvimento social também em outros espaços. Claro, em outros espaços, em outros setores. Nós, enquanto cidadãos, temos uma dificuldade tremenda de participar de outros espaços, de nos apoderar desses espaços e reivindicar do que é direito nosso, que é política pública, né? Então é dizer assim, gente, vocês precisam realmente se envolver, vocês precisam realmente se comprometer com esse processo, porque é por causa disso que a gente tá tendo essa dificuldade de ter uma liderança política decente, Exatamente. De ter, né, porque a gestão democrática, ela não pode acontecer uma gestão democrática se eu, quanto cidadão, tenho uma consciência que eu não posso ser atuante, né? Isso aí é algo que a gente tem que construir primeiro, essa consciência cidadã, para a gente trazer para dentro da escola, né? Os espaços aí são amplos, a discussão é ampla, mas eu creio que a gente já está mexendo aí com pontos fundamentais. Foi citado aí uma situação em que o conselho só funciona no papel. Até hoje, como foi citado por uma cursista, que não viu uma reunião dentro da sua escola do conselho escolar. E a gente se entristece porque a gente está aqui propondo algo que a gente sabe que muitas escolas ainda não está acontecendo, as pessoas não estão ainda no despertar dessa consciência participativa, mas nós estamos aqui dando um passo fundamental, nós estamos conhecendo, e vocês, enquanto alunos do Profuncionário, vão levar isso para a escola, vão tentar despertar essa consciência das pessoas que elas precisam participar. A reclamação por si só, ela não vai mudar a realidade. Você pode mudar a realidade, você e todos, né, que fazem parte de toda esses atores que fazem parte da escola, tá bom? Então Professora Andréia, pode colocar. Uma última rapidinho da tutora, senão eles vão ficar chateados com a gente aí. Então Candeias aqui, questão de número 4, a tutora Jaqueline postou aqui, os alunos colaboram, colocaram que o conselho escolar é importante, sim, quando tem interação geral da comunidade e funcionários da escola, que é o que a gente já está falando, né? Exatamente. Então, a gente agradece a Candeias, está participando bastante com a gente, né? A gente fica feliz aí com essa interação. Então, por hoje, a gente finaliza por aqui essa aula e a gente vai retornar aí com mais debates, com mais questionamentos. Observe a realidade para que a gente possa aí engrandecer a nossa aula. Um bom dia a todos. Bom dia, e pessoal. até a próxima aula. Até mais.